Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, dia 22 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos, na medida do possível, claro. Meus amigos, algo muito difícil, muito raro de acontecer, aconteceu essa semana. Uma mídia importante norte-americana, o icônico New York Post, aquele mesmo que fez as denúncias em primeira mão dos cambalachos de Hunter Biden, ou do que estava no laptop de Hunter Biden, lembram? E que foi imediatamente cancelado por Zuckerberg e Companhia Limitada para que não pudesse divulgar as informações durante a campanha na qual Joe Biden se saiu vencedor. Pois é, o icônico New York Post, de longas e importantes histórias, falou do Brasil, dedicou um espaço em suas páginas para falar da América do Sul, mas especialmente de Brasil, Argentina e Colômbia. E o que falou, bem, não nos agrada nem um pouco, claro, nos envergonha, aliás. O New York Post chegou a comparar o Brasil a uma ditadura da antiga União Soviética e também considera o país hoje amigo de terroristas. Bem, a matéria é longa e fala de modo geral do que acontece na América do Sul hoje, que, segundo o New York Post, se assemelha muito ao laboratório, às experiências laboratoriais que foram feitas em termos de geopolítica na Alemanha, antigamente dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental, e o que acontece mais recentemente entre as duas Coreias. Para o New York Post, a América do Sul está dividida entre países que pertencem ao bloco marxista e outros que pertencem ao capitalismo, por assim dizer, ou ao livre mercado, enfim, aquela ideia de democracia mais ligada também aos anos da Guerra Fria. Parece que a América do Sul, segundo o New York Post, está vivendo também o seu momento de Guerra Fria. Nessa divisão estão Brasil e Colômbia de um lado, do lado marxista, e a Argentina representando o que foi, por exemplo, a Alemanha Ocidental no passado. A matéria não cansa de rasgar elogios a Milei, porque ele está levantando rapidamente a Argentina, que padeceu também os seus anos de marxismo. Milei pegou a Argentina quebrada e a está levantando agora. Mas, vejam só, vamos às páginas do New York Post, porque é interessante, a notícia realmente, a matéria é realmente muito interessante. Diz o seguinte: a América do Sul está fazendo um favor ao mundo neste momento, mas é preciso estar atento para colher os benefícios. Assim como a Coreia do Sul e do Norte e a Alemanha Ocidental e Oriental se tornaram perfeitas experiências de laboratório da Guerra Fria, contrastando as bênçãos da democracia e do capitalismo com o trabalho penoso e destrutivo do comunismo, o governo reformista da Argentina e os liderados pelos marxistas na Colômbia e no Brasil estão convidando-nos a comparar e contrastar. A matéria diz que o novo presidente do Mercado Livre da Argentina, Javier Milei, está superando Gustavo Petro da Colômbia e Inácio da Silva no Brasil em termos de realizações econômicas e de capacidade das pessoas viverem em liberdade. Milei é também um defensor fervoroso do direito de Israel existir e se defender, enquanto os marxistas se aliaram aos terroristas do Hamas, que massacraram 1.200 judeus em 7 de outubro e agora se escondem atrás da população civil em Gaza. É claro que os argentinos e colombianos e brasileiros não são exatamente o mesmo povo, ao contrário dos alemães e coreanos, por exemplo, mas há aqui sim que se considerar esta divergência profunda em território sul-americano. No entanto, diz o New York Post, os resultados até agora entre esses vizinhos próximos com raízes ibéricas mostram que os mercados livres e a liberdade vencerão.
o planeamento central todos os dias da semana daqui para frente. Até agora, por exemplo, Milei conseguiu, por exemplo, o inimaginável. A Argentina, até recentemente, era o cenário econômico perdido da América do Sul. Tem agora um excedente fiscal primário, o primeiro em mais de uma década e meia. Milei, em outras palavras, que tomou posse em dezembro, produziu um excedente orçamental do governo todos os meses desde que assumiu o poder. E este excedente deve-se, em parte, ao fato de Milei também ter cumprido outra de suas promessas: reduzir o gigantesco Estado argentino. Ele reduziu pela metade o número de agências federais, de 18 para 9, reduzindo, claro, também, consequência disso, os gastos públicos em até 30%. O melhor de tudo é que Milei também está fazendo incursões contra o maior bicho-papão da Argentina em décadas, a inflação. A inflação em maio arrefeceu pelo 4º mês consecutivo, mais uma vez marcando toda a presidência de Milei até agora. E agora está em 4,2% em comparação com mais de 25% em dezembro, quando o mandato de Milei começou. Os economistas sabem que os déficits orçamentais levam a uma inflação mais elevada quando o governo injeta cada vez mais dinheiro numa economia que produz a mesma quantidade de bens e serviços. E aí, claro, então os preços sobem. Não se pode dizer o mesmo a Joe Biden. Aqui o New York Post faz uma pequena meia-culpa, pois Biden nega obstinadamente que as suas políticas perdulárias sejam a razão pela qual a inflação reacendeu aqui no país durante o seu mandato. Já os resultados de Milei, portanto, se comparam bem até aos da América do Norte. Mas, pergunta o Post, como a Argentina hoje se compara aos seus vizinhos sul-americanos? E aqui vem a parte que nós não gostaríamos de ouvir. A Colômbia espera esse ano ter o seu maior déficit fiscal desde que o marxista Gustavo Petro assumiu o cargo em agosto de 22. Petro também está processando o ex-presidente conservador Álvaro Uribe na justiça. E pergunta o Post, que país faz isso? Ou melhor, que país que se preze faz isso? E agora procura eliminar a Constituição Nacional para redigir uma que torne a sua agenda radical mais fácil de implementar. Enquanto isso, no Brasil, o governo brasileiro, que assumiu em janeiro de 23, produziu o segundo maior déficit primário da história do país o ano passado, revertendo o excedente produzido em 22 por um presidente conservador que já não está mais no poder. Assim como na Colômbia, as autoridades brasileiras também estão investigando criminalmente o ex-presidente conservador. Tudo isso explica, claro, por que é que Petro na Colômbia e Lula no Brasil fizeram tudo o que podiam para minar o governo Milei. Os líderes brasileiro e argentino nem sequer se falaram enquanto estiveram ambos em Roma na semana passada durante a reunião do G7. E Petro frequentemente compartilha postagens anti-Milei nas redes sociais. As pesquisas mostram que o novo presidente continua popular entre os argentinos, especialmente, aqui isso é importante, especialmente entre os jovens, apesar de uma série de protestos e motins anti-Milei, alguns organizados com a ajuda de fontes brasileiras. Tal como aconteceu com as duas Alemanhas e continua a acontecer com as Coreias, o contraste sul-americano entre os dois modelos econômicos não poderia ser mais acentuado. Como Daniel de Martino, bolsista venezuelano do Manhattan Institute, postou recentemente no X, Milei é a maior ameaça aos tiranos de esquerda na região. Ele disse, o sucesso de Milei será o fim do socialismo na América Latina. Bem, aqui o New York Post que fez
uma pequeníssima meia-culpa termina dizendo que nós, americanos, deveríamos tomar cuidado. Tomar cuidado por quê? Bem, se na Colômbia e no Brasil, segundo o New York Post, vejam bem, segundo o New York Post, persegue-se ex-presidentes, é preciso lembrar que nos Estados Unidos também, não é mesmo, New York Post? Bem, mas o fato é que a presidência dos Estados Unidos está na mão da esquerda. E alguém sempre costuma lembrar que a esquerda é internacional, enquanto a direita é multifacetada, é uma colcha de retalhos, a esquerda costuma ser quase que, digamos assim, uma orquestra regida por um só maestro. Ela é internacional e tem uma única agenda. Então, é claro que o New York Post deveria terminar dizendo, devemos tomar cuidado porque nós fazemos parte dessa ala, o nosso governo, melhor dizendo, faz parte também desta ala que eles chamam marxista. Para nós, a preocupação deve ser a seguinte: se em novembro a presidência norte-americana sair das mãos da esquerda e for para a direita, bem, o Brasil passará a ser uma espécie de alvo para o novo governo norte-americano, coisa que ainda não é. Acontece que as críticas ao Brasil, à Colômbia, enfim, a esta nova onda vermelha que tomou conta do continente sul-americano, a resistência a isso está crescendo e muito nos Estados Unidos, principalmente, claro, evidente, por parte dos republicanos. Então, o próximo presidente que assumir, se for republicano, terá ciência de que hoje, sim, esses países que foram abandonados pela política norte-americana são potencialmente perigosos aos Estados Unidos porque estão aliados, em tese, à Rússia e China, hoje os principais e abertos inimigos dos Estados Unidos. Nós que vivíamos aqui numa calmaria, numa espécie de calmaria geopolítica, já não podemos dizer que é assim. As coisas estão se complicando muito. Bem, a Argentina será, daqui para frente, claro, o modelo a ser levantado por Washington, ainda que não por Biden, mas, enfim, o próximo governo tomará a Argentina como um modelo que deverá ser espalhado por todo o continente. E isso aumentará a tensão interna, claro, porque, como disse o Post, a América do Sul também hoje está dividida, tal como esteve a Alemanha, tal como está a Coreia. Por falar em Coreia, Vladimir Putin esteve na Coreia do Norte, vocês sabem, e agora a resposta americana à visita de Putin. O porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, chegou hoje a um porto sul-coreano para participar dos exercícios militares Freedom Edge, os primeiros exercícios multidomínios com a Coreia do Sul e o Japão, informou a Marinha sul-coreana. O navio de propulsão nuclear entrou na base naval de Busan, 320 quilômetros a sudeste de Seul, juntamente com o contratorpedeiro USS Hasley, equipado com o sistema de combate Aegis, e o USS Daniel Inouye, informou a imprensa local. Ainda este mês, no âmbito dos exercícios Freedom Edge, os três países planejam realizar manobras aéreas, marítimas, submarinas e cibernéticas, Estados Unidos, Japão e Coreia. A visita deste navio americano ocorre 7 meses após a chegada do porta-aviões Carl Vinson, em novembro do ano passado à região. Além disso, é a primeira vez que o Theodore Roosevelt entra em Busan. E aqui está, então, o gigantesco Theodore Roosevelt. Situação realmente muito tensa também na Ásia. América Latina, América do Sul e Ásia. Por falar em América Latina, eu particularmente não sabia, confesso aqui a minha ignorância, um tanto quanto envergonhado. A Nicarágua
é um grande exportador de ouro. O ouro é o principal ativo de exportação da Nicarágua. Vocês sabiam disso? Eu particularmente não sabia e nem fazia ideia. Como pode, né? Um país tão pobre e tão, digamos assim, assolado pela mão liberal de Ortega, é um grande produtor, um grande exportador de ouro, melhor dizendo. Bem, agora a notícia interessante sobre a Nicarágua. Foi publicada pela AFP. 3 empresas chinesas receberam do regime de Daniel Ortega na Nicarágua pelo menos 13 concessões mineiras em 6 meses, nos últimos 6 meses. Foi rapidinho para uma concessão desse porte. Em procedimentos expedidos cujas resoluções foram aprovadas em 8 meses e até 2 meses depois de terem sido solicitadas. Procedimento que não é normal. Quem diz isso é o biólogo e ambientalista Amaro Ruiz, presidente da Fundação Del Rio, que foi cancelada pelo regime Daniel Ortega por sua defesa do meio ambiente e dos direitos indígenas. A matéria termina dizendo que o regime da Nicarágua está se preparando para mudar o mercado de ouro. Eles sabem que no longo prazo o mercado de ouro continuará fechado, porque é uma frente de liquidez que o regime obteve, isso na Nicarágua, e precisam encontrar mais atores que não dependam dos Estados Unidos, cujo negócio comercial é em yuan, e que abrem mercado na China, que é um importante comprador de ouro, finaliza. Bem, a China de fato é sim, talvez o maior comprador de ouro hoje, e tendo a Nicarágua aí para, digamos, minerar à vontade, isso quer dizer que amanhã ou depois a China será praticamente imbatível, hegemônica em ouro. E aí, se lembrarmos que os países do BRICS estão para mudar o padrão, não o padrão petrodólar, mas voltar ao padrão ouro, então temos a exata noção de como será o papel da China nessa nova configuração e qual será, então, digamos, a moeda substituta do dólar, se isso de fato acontecer. A China anunciará, ou pode eventualmente anunciar, um yuan lastreado em ouro. Pois é. Bem, daí porque a importância, né, de grandes produtores de ouro, como, eu não sabia, Nicarágua e Venezuela. E aí, voltando então aqui para a América do Sul. Por que a América do Sul é tão importante para o outro bloco? E por que os Estados Unidos demoraram tanto para acordar para esta realidade, né? Essa é a questão geopolítica do momento. Repito, lá se vão os bons e velhos tempos em que estávamos aqui meio que na moita, não? Agora não é mais assim. Estamos no olho do furacão, literalmente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e veja aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser.